Considerando que o ateísmo não pode ter nenhum senso de moralidade absoluta, não seria então um salto irracional de fé que os próprios ateus condenam tão severamente para um ateu decidir entre o certo e o errado? Moralidade absoluta. A moralidade absoluta que uma pessoa religiosa poderia professar incluiria o quê? Apedrejar pessoas por adultério, morte por apostasia, punição por quebrar o sábado. Essas são todas coisas que têm base religiosa, moralidades absolutas. Acho que não quero uma moralidade absoluta. Acho que quero uma moralidade que seja pensada, raciocinada, debatida, discutida e baseada, eu diria até, em um design inteligente. Não podemos projetar a sociedade para ter a moralidade e o tipo de sociedade que desejamos? Se observarmos as moralidades aceitas hoje, no século XXI, não acreditamos mais em escravidão, valorizamos a igualdade das mulheres, a gentileza e o bom tratamento aos animais. Tudo isso é muito recente. Elas quase não têm base nas escrituras bíblicas ou corânicas. São coisas que se desenvolveram ao longo do tempo histórico através de um consenso de raciocínio, discussão sóbria, argumentação, teoria jurídica, filosofia política e moral. Isso não vem da religião. Ao encontrar partes boas nas escrituras religiosas, é preciso selecionar cuidadosamente. Você vasculha a Bíblia ou o Alcorão e encontra um versículo ocasional que é uma profissão de moralidade aceitável. Você diz, olha só, isso é religião, e ignora todas as partes horríveis. E você diz, não acreditamos mais nisso, já superamos. Claro, superamos graças à filosofia moral secular e ao debate racional. Se a Bíblia realmente nos dá esses valores morais absolutos, então por que os crentes em Deus não concordam sobre quais são eles? Pode escolher. Cite qualquer questão moral com a qual estamos lutando agora. Direitos ao aborto, casamento gay, pesquisa com células-tronco, suicídio assistido, guerra, o que mais? Controle de natalidade, pena de morte. Pena de morte. Se você citar esses temas, verá cristãos devotos e bons que frequentam a igreja, oram, têm famílias amorosas, leem a Bíblia e buscam orientação de Deus em ambos os lados dessas questões. Paulo escreveu na Bíblia que Deus não é o autor da confusão, mas você consegue pensar em algum livro que tenha causado mais confusão do que a Bíblia? Você fala sobre moral absoluta, mas você não a tem, são apenas palavras. O verdadeiro valor vem da ética situacional humanista no mundo real. Essa ideia de que a moralidade vem apenas da simples emissão de uma autoridade competente. Uma das características da psicopatia é a incapacidade de distinguir verdadeiros preceitos morais, que se relacionam ao bem-estar das pessoas, daquilo que simplesmente é emitido por uma autoridade competente. Então, se você perguntar para crianças sentadas em uma sala de aula, é certo beber refrigerante na sala se o professor der permissão? A maioria delas vai dizer que sim. Se perguntar, é certo socar um colega se o professor permitir? Elas imediatamente reconhecem a diferença entre uma infração moral e uma simples regra convencional. E isso são crianças muito pequenas. Mas crianças com risco de psicopatia não fazem isso. Crianças com risco de psicopatia acham que as regras são simplesmente dadas por uma autoridade. Se um professor disser que pode dar um soco no rosto de uma criança, você pode fazê-lo. Isso é, novamente, não estou acusando pessoas religiosas em geral de serem psicopatas, mas existe um núcleo psicopático nessa visão moral de mundo. Essa teoria do comando divino que o Dr. Craig está defendendo sugere que, se Deus disser para você sacrificar seu filho primogênito, é bom fazer isso. É daí que vem a bondade. E então, você tem pessoas acordando em trailers por toda a América, sofrendo algum tipo de doença mental que as desestabilizou e as deixou vulneráveis a esse tipo de pensamento. E há pessoas que matam seus filhos achando que são Abraão, que só não foram interrompidos por um anjo. Esse é o tipo de moralidade da teoria do comando divino, que novamente não responde nada. Ao jihadista, desculpe, mas você escolheu o Deus errado.
Hoje se acredita amplamente que existem duas quantidades no universo. Existem os fatos, por um lado, e claro que a ciência pode nos proporcionar a discussão mais rigorosa sobre eles. Mas há valores que muitos, como o Dr. Craig, acreditam que a ciência não pode tratar. Significado, moralidade e propósito da vida. Todos concordam que a ciência ajuda a alcançar o que valorizamos, mas não define o que devemos valorizar. Assim, ela não pode ser usada nas questões mais importantes da vida humana. Questões como criar filhos ou o que é uma vida boa. Do ponto de vista da ciência, como o Dr. Craig disse, ao observar o universo, vemos apenas padrões de eventos. Apenas uma coisa segue a outra. E não existe lugar no universo que afirme que alguns de seus eventos são bons ou maus, certos ou errados. Somos nós que, com nossas mentes, decidimos que alguns eventos são melhores que outros. Mas ao fazer isso, parece que estamos apenas projetando nossas próprias preferências e desejos em uma realidade que é intrinsecamente desprovida de valores. De onde vêm nossas noções de certo e errado? Elas foram incutidas em nós pela evolução. O produto desses impulsos símios e emoções sociais. E então elas são moduladas pela cultura. Vamos pegar o ciúme sexual, por exemplo. E essa é uma atitude que foi cultivada em nós ao longo de milhões de anos. Nossos ancestrais eram muito cobiçosos uns dos outros, mesmo todos sendo peludos e com dentes horríveis. Essa possessividade agora é consagrada em várias instituições culturais, como o casamento. Portanto, uma afirmação como "é errado trair o cônjuge" parece ser apenas um resumo dessas contingências. Parece que é uma improvisação baseada na biologia. Segundo a ciência, aparentemente não há erro em trair o cônjuge. É assim que macacos como nós se preocupam quando aprendemos a nos preocupar com palavras. Agora é aqui que pessoas religiosas como o Dr. Craig começam a ficar um pouco desconfortáveis, como eu acho que deveriam. E muitos não veem alternativa a não ser inserir o Deus de Abraão, um Deus da guerra da Idade do Ferro, na engrenagem como um árbitro invisível da verdade moral. É errado trair seu cônjuge porque Javé considera que é assim. Curioso, pois em outros momentos, Javé aprova genocídio, escravidão e sacrifício humano. De onde vem nossa moral? Não deve ser da Bíblia, pois poucos obedecem, especialmente o Antigo e a maior parte do Novo Testamento. Pena de morte por adultério? Metade do Congresso acabaria assim, ninguém faria isso, certo? Então nós selecionamos trechos dos livros sagrados com base em outra coisa. Algo mais que aconteceu que eu mencionei na minha declaração inicial, que foi essa outra mudança que ocorreu, essa secularização da moralidade. Você precisa ter bons motivos para defender princípios morais e saber articulá-los. E é isso que mudou. Então, mesmo que você e eu escutemos aquela voz interior para decidir o que é certo ou errado, Dinesh, eu estou dizendo que você não está tirando isso da Bíblia e eu também não. Acreditamos que desenvolvemos emoções morais que a cultura adapta, tornando-nos cada vez mais morais. Estou na mesma posição quanto ao seu Yahweh, Jeová ou qualquer nome que use. Eu estou exatamente na mesma posição em relação a ele como você está em relação a Zeus. E eu não consigo imaginar não acreditar em Zeus levando alguém a cometer terríveis doenças. É o mesmo que não acreditar em Deus. O lugar para colocar nossa fé está na conversa humana. É tudo que temos para trabalhar. E a escolha é ter uma conversa verdadeiramente moderna, do século XXI, aproveitando todas as ferramentas e toda a riqueza do esforço humano, que é o nosso legado. Ou podemos fixar nossa conversa em um século anterior. Para muçulmanos, pode ser século VII. Para judeus, século V antes de Cristo. E podemos privilegiar uma conversa que foi tida naquela época entre pessoas que mal conseguiam perceber a sabedoria de trocar seu filho por uma cabra em um sacrifício.
e valorizar suas reivindicações de entender a realidade com certa presciência. Mas devemos ter cautela ao fazer isso, considerando o que vemos ao nosso redor, em nome da religião. A pergunta que quero te fazer é: se você não acredita no cara sobrenatural e não acredita em Jesus Cristo, em que você baseia suas decisões sobre o que é certo ou errado na sua vida? As pessoas podem ter respostas diferentes, mas a minha é: aplico o teste da razão e da bondade. Se penso em uma ação, ela é razoável e bondosa? Isso é tudo o que preciso. Posso comentar sobre isso, Dan? Há semanas conheci pessoas do Instituto de Pesquisa Cristã para debater contradições bíblicas, e um deles apontou para mim dizendo: se eu compartilhasse sua filosofia ateísta atual, você estaria morto agora. Eu disse: eu estaria morto? Por quê? Ele disse: porque eu te mataria sem a restrição moral da Bíblia. Ele disse que seria um animal selvagem, estuprando, correndo, matando, roubando, assassinando, graças a Deus pela Bíblia, que me restringe moralmente. E eu pensei: eu agradeço a Deus também porque há muitas pessoas que fariam isso. Quero dizer, muitas... As pessoas agiriam assim sem a Bíblia para dizer o contrário. As pessoas gostam de religião, é isso que elas gostam de religião. Por que elas gostam de religião? Porque gostam de se sentir boas pessoas. Na verdade, a fundação do meu amigo Richard Dawkins fez um censo na Inglaterra. No último censo na Inglaterra, perguntaram sobre religião. E pela primeira vez, apenas um pouco mais de 50% das pessoas na Inglaterra se declararam afiliadas à Igreja da Inglaterra, 53%. Perguntaram a essas pessoas por que se declararam e se acreditavam na transubstanciação, no nascimento virginal e em outras crenças. Respondi: não. Perguntaram: por que você é religioso? E a resposta foi: gosto de me considerar uma boa pessoa, pois a religião tomou essa noção de imoralidade. Eu acho que é degradante para o ser humano, para nós, para você e para mim, insinuar, ou melhor, afirmar diretamente que, na ausência de uma ditadura celestial que tivesse alguma influência sobrenatural sobre nós, o que, aliás, ainda precisa ser comprovado como algo realmente existente. Sem essa suposição, nós não saberíamos distinguir o certo do errado. Não devolveríamos um objeto roubado achado no banco de trás de um táxi. Nós não doaríamos sangue para quem precisasse de transfusão, a menos que tivéssemos medo de punição ou buscássemos recompensa. Você poderia dizer que faria tudo isso sem temer a Deus, mas eu não acreditaria. Tenho mais respeito por você, se não pelas suas opiniões. Alguns psicopatas ou sociopatas talvez pensem que só a superstição os impede de cometer crueldade, roubo, estupro, violência ou assassinato. Mas não acredito que isso seja verdade. Eu acho que nosso conhecimento do certo e do errado é inato em nós. A religião obtém sua moralidade dos seres humanos. Nós sabemos que não podemos conviver se permitirmos perjúrio, roubo, assassinato, estupro. Todas as sociedades, em todos os tempos, bem antes do advento do monoteísmo, certamente proibiram isso. Somos mamíferos pouco evoluídos em um planeta ameaçado e de vida curta. As pessoas dizem que, se você acredita nisso, é deprimente e nihilista. Faz as coisas parecerem tão aleatórias e caprichosas. Bem, sim, mas é verdade ou não? O que é verdadeiro na sua visão? O que é verdadeiro na sua visão, Senhor? Você acabou de dizer que Deus cria a espécie humana. Dá uma olhada rápida e decide. Está em rebelião. Você buscou conhecimento de propósito. Agora vai sofrer. Agora nada impede que algo aconteça com você. Eu te criei e posso te destruir e vou fazer isso. Vou te inundar e castigar com pragas. O que é isso agora? Isso é como ser um inseto terrível ou um roedor no laboratório de uma pessoa cruel e estúpida. E o que poderia ser mais... O que é mais nihilista e alienante do que isso? Você tem que se considerar criado irremediavelmente doente. E então ser ordenado, sob pena de morte e tortura eterna, a ficar bem. Isso não é moralidade. As pessoas se perguntam se existe um Deus bom, de onde vem tanto mal. Essa é uma pergunta que só faz perder tempo.
Coisas como guerra e pestilência acontecem porque somos animais que ainda não evoluíram muito, vivendo em um planeta com clima instável e que ainda sabemos pouco sobre as nossas circunstâncias. A maneira como nos comportamos uns com os outros é reconhecível na forma como outros animais se comportam entre si, infelizmente, mas temos uma ideia muito clara, e felizmente é uma da qual é quase impossível nos livrarmos, de que se não agirmos de forma responsável uns com os outros, seja por razões altruístas ou não, os motivos não precisam necessariamente ser puros, mas se não tivéssemos uma dimensão social, um vínculo, nós não sobreviveríamos, nós já teríamos desaparecido, não teríamos saído da África. A questão, de certa forma, se responde sozinha. Agora, você pode chamar isso de moralidade, se quiser, e certamente há alguns indivíduos que agem de uma forma que nos parece ser autossacrificial. Essas pessoas sempre tiveram muita honra em todas as tribos, sociedades e épocas. Só precisamos reconhecer nosso parentesco e solidariedade, pois sem isso estamos perdidos. A moralidade não pode ser ditada para nós. Ela não vem em forma de comprimido que pode ser engolido. Ela surge do método socrático de persuasão moral, após longa reflexão. Por que isso seria considerado errado ou uma desonra? Caso contrário, por que os 10 mandamentos não dizem nada sobre a escravidão? Nada sobre genocídio, nada sobre abuso infantil, nada sobre inúmeras outras coisas que nos preocupam e que consideramos como sendo o mal, e cerca de 4 instruções sobre como adorar um Deus muito ciumento, caprichoso e de mau humor. Considere o segundo mandamento: não faça imagem de escultura. Isso realmente é a segunda coisa mais importante para advertir todas as futuras gerações de seres humanos? Será que este é nosso melhor resultado ético e espiritual? Lembra dos muçulmanos que protestaram em massa por causa de charges? O que os irritou tanto foi o segundo mandamento. Toda aquela confusão piedosa, queima de embaixadas e assassinato de freiras foi uma grande demonstração de inteligência espiritual e ética? Ou foi uma estupidez medieval gritante? Bem, pensando bem, foi uma estupidez medieval gritante. Quase qualquer preceito no lugar do segundo mandamento tornaria a Bíblia mais sábia. Que tal não maltratar crianças? Por que fingir saber o que não sabe? Ou que tal tentar não fritar todos os alimentos? Será que conseguiríamos conviver com a proliferação resultante de imagens esculpidas? Acho que daríamos um jeito. Uma das coisas que prejudicam a política americana, na minha opinião, é que muitos, inclusive congressistas e eleitores, acreditam que só a religião garante moralidade. Eles não entendem como isso seria possível sem religião. Ser uma pessoa moral sem religião. Quando você pensa nas maneiras pelas quais a religião poderia te tornar uma pessoa moral, é horrível. Quero dizer, pense, pegue a Bíblia como exemplo. Se baseássemos nossos valores morais na Bíblia, apedrejaríamos adúlteros até a morte. Isso, infelizmente, acontece. Isso acontece, exatamente. Apedrejando pessoas que quebram o sábado, pegando gravetos no dia do sábado. É claro que há versículos bonitos na Bíblia. Eles são bem raros, mas você pode encontrá-los. Você pode escolher a dedo. Você pode passar por tudo e dizer, bem, vamos descartar esse versículo e aquele versículo. Ah, aqui tem um legal, vamos ficar com esse. Descarta esse, descarta esse, descarta esse. Ah, esse aqui também é legal. Mas o critério pelo qual você decide quais são os versículos bons e quais são os versículos ruins tem que ser extra-bíblico. Precisa ser um critério além da Bíblia, senão é circular, né? Nesse caso, seja qual for esse critério, vamos direto a ele e eliminamos o intermediário, que é a Bíblia. Por que se preocupar em usar esse critério para escolher os versículos que você gosta ou não? Simplesmente corte toda a Bíblia
e decida o que é bom ou ruim com base no mesmo critério que você usaria para decidir quais versículos eram bons e quais não eram? Acontece que eu tive meu DNA sequenciado recentemente, né? Você pode fazer o seu também, deveria. Você fez isso? Sim, você pode descobrir aquilo que sempre suspeitamos. Sou quase um cromossomo distante de um chimpanzé, também parente de plantas, vegetais, outras matérias e animais. Nem acho que a evolução saiba que estou aqui. Não acredito que o Big Bang tenha começado pensando em mim. Sinto dizer que não sou tão solipsista, egocêntrico e arrogante quanto os religiosos gostariam que eu fosse. Acredito que esses processos não pensaram em mim, nem sabem da minha presença. Isso não me faz sentir livre para fazer o que quiser. Por quê? Não sei. Mas eu sei por contra-exemplo que se eu colocar esse problema para... Me diga uma ação ética ou declaração moral feita por um crente que um não crente não poderia fazer. Duvido que consiga, ninguém conseguiu até agora. Vou te dar um tempo, Corey. Não. Não, se eu perguntasse a qualquer... Quando pergunto à plateia se conseguem lembrar de uma ação ou declaração maligna causada pela religião, ninguém hesita. Assim, o argumento não avança. Você só reforça a ideia de que precisamos de permissão divina para agir corretamente, o que é tolo. Pois, sem essa crença, poderíamos agir mal. Os fatos são o que são, e o fato é... Que não... Na verdade, a matéria vem primeiro, mas... Eu já tenho... A mente é, antes de tudo, um cérebro. Quem diz o contrário está completamente errado. Me parece que a religião dá às pessoas motivos ruins para serem boas, quando motivos bons estão realmente disponíveis. Deixe-me perguntar, o que é mais moral? Ajudar os pobres, alimentar os famintos, defender os fracos por uma simples preocupação com o bem-estar deles? Ou fazer isso porque você acha que o Criador do Universo quer que você faça isso? A verdade é que as pessoas não precisam ser ameaçadas com danação para amar seus filhos, amar seus amigos, querer colaborar com desconhecidos ou, de fato, reconhecer que ajudar desconhecidos pode ser uma das maiores fontes de felicidade delas. E que tipo de moralidade é essa que se baseia inteiramente no desejo egoísta de escapar da danação? Isso ignora o cerne da moralidade, que é se preocupar de fato com o bem-estar de outros seres humanos. Claramente, é possível ensinar nossos filhos a desenvolver essa preocupação e a crescer em empatia e compaixão. Sem mentir para nós mesmos ou para eles sobre a natureza do universo, sem fingir saber coisas que não sabemos. Você pode ensinar aos seus filhos a regra de ouro como um preceito ético extremamente sábio, sem fingir saber que Jesus nasceu de uma virgem. A maioria dos cristãos são boas pessoas e enriqueceram o mundo de formas belas. Muitos deles falam sobre paz, amor, caridade e compaixão e nós aplaudimos isso. Na verdade, muitos de nós marchamos nas mesmas passeatas com cristãos por essas causas que estão tornando o mundo um lugar melhor. Ninguém nega que os cristãos têm feito bem ao mundo. Ninguém nega isso. A questão é, o cristianismo é bom para o mundo? Poderíamos dizer o mesmo sobre o Dalai Lama. O mesmo pode ser dito dos muçulmanos, que são boas pessoas e enriqueceram o mundo de diversas formas. Judeus e hindus são pessoas caridosas e pacíficas. Eles fizeram coisas maravilhosas. Mas o que estamos fazendo ao dizer isso é que estamos separando das religiões aqueles aspectos de bondade e caridade que são comuns a toda a humanidade. Eles são comuns a todas as religiões, o que significa que esses não são valores religiosos. Esses são valores humanos sobre os quais estamos falando. Se somos só moléculas, de onde vem a moralidade? O que é moralidade? Somos só moléculas em movimento, você é materialista. Que outra opção teria? Somos primatas bastante evoluídos que têm uma necessidade inata de reconhecimento da solidariedade humana. Pode chamar de moral se quiser, eu também chamaria. São pessoas boas, mas muitos dizem que, apesar de serem criadas à imagem de Deus, algumas nascem psicopatas ou sociopatas. Elas não sentem essa necessidade e até gostam de violá-la. Não sei como isso se encaixa no plano de Deus, mas foi assim colocado. Se deixadas por conta própria, as pessoas boas farão o máximo de bem que puderem.
Pessoas más fazem o máximo de mal possível. Para levar uma pessoa boa a agir mal, basta torná-la religiosa. Sim, somos feitos de átomos. Tudo é feito de átomos. Somos só moléculas e DNA, produtos químicos. Somos só um saco de químicos, dá para dizer assim. Esse é um nível de análise, mas somos mais do que isso. Sabe, somos capazes de todas essas coisas incríveis, inclusive encontrar propósito e significado na vida através uns dos outros. Não importa se há além. Vivemos aqui e agora. Nós nos importamos uns com os outros, nós nos amamos. Interagimos uns com os outros com propósito. Isso é muito humano e isso é muito valioso. Não importa se há fonte externa para validar isso. Você deve ser bom por ser bom. A ciência não pode te dizer que é errado infligir dor a seres sencientes. Mas, se você decidir por outros motivos que infligir dor é errado, a ciência pode te ajudar a decidir o que provavelmente causa dor e quais seres provavelmente são sencientes. Como evolucionista, posso até apresentar um argumento moral que pode surpreendê-lo. Tendemos a pensar que espécies inteligentes são mais capazes de sofrer e mais merecedoras de consideração moral. Mas se fizermos a pergunta darwiniana, para que serve a dor, isso pode levar à conclusão oposta. A dor é um aviso? Não faça isso de novo. Dessa vez, sua ação levou à dor. Da próxima vez, isso pode te matar. Mas por que tem que ser tão doloroso assim? Por que não simplesmente levantar uma bandeirinha vermelha no cérebro dizendo não faça isso de novo? É uma pergunta difícil que eu não vou responder agora, mas aqui está o paradoxo. Uma espécie não inteligente deveria precisar que a dor fosse mais dolorosa para reforçar a lição. Não faça isso de novo. Então talvez tenhamos nossa moralidade em relação a outras espécies completamente invertida. E foi um argumento científico que nos levou a essa conclusão ética. O interessante a se notar é que nossas mentes não são inteiramente nossas. Em alguns aspectos, elas nem são principalmente nossas. Basicamente tudo que pensamos e todos os tipos de distinções que fazemos e as coisas que sentimos estão entrelaçadas com esse tipo de espaço intersubjetivo. Temos cultura, temos normas sociais, temos todas essas coisas nos influenciando. E nós, na medida em que somos indivíduos pensando nossos próprios pensamentos, precisamos influenciar isso de volta. Quero dizer, nós dizemos coisas, publicamos coisas, fazemos coisas, que então mudam o contexto em que existimos. Minha base para ter esperança é que o contexto pode mudar de forma bastante radical. E de forma bastante rápida. E a melhor analogia para isso é sobre racismo. Racismo? Neste país, o racismo não sumiu. Ainda há racistas. O racismo persiste e pessoas sofrem discriminação. Mas, há 100 anos, editoriais eram publicados regularmente em todos os principais jornais, que hoje em dia parecem ter saído de um panfleto da Ku Klux Klan. Quero dizer, racistas declarados. Discursos. E, obviamente, milhares de pessoas foram linchadas e muitos de vocês já viram fotos de linchamentos. Todos os cidadãos respeitáveis estavam lá, vestidos com suas melhores roupas de domingo. Estamos falando de editores de jornais, senadores, professores e pais com seus filhos. Todos ali para tirar uma foto de cartão postal, embaixo do corpo pendurado, lacerado e muitas vezes parcialmente queimado de um homem negro que foi enforcado em uma árvore ou em um poste de luz. E isso aconteceu milhares de vezes e por décadas. Pessoas levavam partes do corpo como lembranças para casa ou trabalho. Quero dizer, é simplesmente: isso não faz sentido agora. E isso é uma medida de quanto a nossa sociedade mudou e de como nossas expectativas em relação a ela mudaram. E eu acho que nós temos que... Historicamente, tudo isso ocorreu muito rápido. E eu acho que a esperança é que algo assim possa acontecer em relação a essa variável de falsa certeza, demagogia religiosa e dogmatismo. Isso pode acontecer aqui,
no mundo muçulmano, e precisamos achar uma forma de fazer isso acontecer. Eu só sei tentar falar com bom senso sobre esses pontos, mas acho que em princípio, isso pode acontecer muito rapidamente, e tudo poderia acontecer em uma única geração. Quero dizer, se tivéssemos um sistema educacional que desafiasse de forma confiável as besteiras religiosas desde o momento em que as crianças entrassem pela porta, é muito provável que não sobrevivesse ao choque. E isso, bem, ou é o sistema educacional ou as besteiras religiosas, um deles cederia. Acho que o problema que tenho com a religião, em todos os pontos do espectro, do moderado ao extremo, é que ela representa uma negação permanente da possibilidade de desenvolver uma discussão verdadeiramente racional, moderna e aberta sobre a natureza da nossa subjetividade, sobre a possibilidade de ética e espiritualidade realmente em conformidade com a nossa racionalidade como ela existe hoje. Toda pessoa religiosa, toda pessoa que ainda está comprometida em ser cristã ou budista, está essencialmente dando um endosso tácito às divisões religiosas em nosso mundo. E basicamente dizendo que precisamos de alguma dose de mitologia, precisamos de alguma dose de conto de fadas, precisamos fingir. Às vezes achamos que sabemos algo, mas não sabemos. Isso simplesmente não é verdade. Crenças têm consequências, e crenças religiosas, devem ser submetidas ao mesmo tipo de pressão conversacional que submetemos todas as outras crenças. E esse tabu que dá às crenças em nome de Deus um passe livre em nosso discurso precisa ser eliminado. A ciência ela afirma mais do que apenas o método? Na verdade, ela afirma nos oferecer uma esperança para o futuro. Por si só, a ciência não possui limites éticos. Quais são os valores, se Deus e a fé forem excluídos, que realmente vão medir o impacto da ciência na vida humana? Não é correto afirmar que a ciência não possui limites éticos, pois ela se baseia na verdade, um limite ético fundamental. Na verdade, eu acho que a religião não compartilha desse limite. O ponto é que dizer a verdade e ter total transparência, além de duvidar de si mesmo, ser cético porque a pessoa mais fácil de enganar é você mesmo, e eu acho que todos esses valores são, na verdade, os valores que precisamos para uma sociedade melhor. Todas essas coisas, se qualquer uma delas fosse verdadeira no meu país, em Washington, seria um lugar melhor. Então, acredito que a ciência pode proporcionar um mundo melhor e mais ético. Quando falamos de moralidade, é melhor buscar em fontes científicas do que em livros escritos por camponeses da Idade do Ferro que nem sabiam que a Terra orbitava o Sol. Eu acho que, na verdade, se você olhar para... A ciência não prosperou em países sem democracias. E a democracia depende dos mesmos pilares da ciência, público e legislativo informados, que formulam políticas com base em fatos, não ideologias. O diálogo entre ciência e religião segue esse caminho. Tem sido um processo implacável e unidirecional de erosão da autoridade religiosa. Desafio qualquer um a citar uma questão com resposta científica, mesmo que inadequada, cuja melhor resposta hoje seja religiosa. Agora, você pode pensar em inúmeras questões opostas, onde antes havia uma resposta religiosa. E agora, a autoridade da religião foi abalada e anulada pela ciência, pelo progresso moral e pelo progresso secular em geral, e eu acho que isso não é um acidente. E a única área onde a religião ainda parece manter seu terreno agora está sob ataque da ciência. E é muito bom que esteja sob ataque da ciência. E essa é toda a questão da moralidade, da felicidade humana e do que constitui uma vida boa. E deixe-me explicar por que eu acho que essa é uma questão científica. O papel da ciência é, no fim, uma questão científica. Porque certamente existem fatos objetivos a serem aprendidos sobre a base da felicidade humana. Ao reconhecer que moralidade e espiritualidade e valor são questões de felicidade e sofrimento e
mover o sofrimento na direção da felicidade. Então você percebe que, se existem fatos objetivos a serem conhecidos sobre a felicidade humana, e certamente existem, fatos sobre a maneira como os genes, ideias, usos da atenção, sistemas econômicos, estruturas sociais, tudo isso conspira para nos fazer felizes ou miseráveis. É verdade que o discurso científico está apenas começando a abordar essas questões, mas não é cedo demais para dizer que o amor é melhor do que o ódio em termos de ética. Estamos estudando isso no nível cerebral. Eventualmente, vamos entender a base cerebral do amor e do ódio, e os tipos de mecanismos, tanto culturais quanto pessoais, que ramificam esses estados mentais. E haverá respostas certas e erradas. E vamos descobrir, por exemplo, que o assassinato por honra é uma estratégia ruim se você quiser criar homens compassivos. Já sabemos, mas em breve saberemos novamente. Bioquimicamente. Se você pensar por que pode precisar de Deus para ser moral, só consigo pensar em duas razões de como isso ocorre. Você pode dizer que precisa de um livro para saber o que é moral? Bem, quanto a isso, espero sinceramente que ninguém nesta sala baseie sua moral na Bíblia cristã ou no Alcorão, porque se fizerem isso, então sua moral provavelmente será horrível. É claro que você pode encontrar alguns versículos decentes. Você pode encontrar alguns versículos decentes, tanto na Bíblia quanto no Alcorão. E se você selecionar esses versículos, então, pode dizer, olhando para trás, que esse versículo combina com a sua visão do que é moral. Aquele versículo não. Então você vai ignorar aquele versículo e escolher este versículo. Mas você não precisava da Bíblia para fazer essa seleção. Você fez essa seleção com base em outra coisa, algo que todos nós temos em comum, sejamos religiosos ou não. Todos nós somos morais em diferentes graus, alguns mais que outros. Ser ou não moral não tem nada a ver com ler a Bíblia. Algumas pessoas são gentis, algumas são solidárias, algumas se importam com o sofrimento, outras não. Isso não tem relação com a Bíblia. O outro motivo pelo qual você pode precisar da religião para ser moral é que você tem medo de Deus, tem medo de ser punido se não for moral. Ou está tentando agradar a Deus e ser bom para receber uma recompensa. Nenhuma dessas duas é uma razão muito nobre para ser bom, para dizer o mínimo. Agora você pode dizer que isso me coloca diante de um desafio. Como eu sei o que é moral? Bem, no geral eu não sei. Mas o ponto que quero destacar é que parece haver uma aceitação humana universal de que certas coisas são corretas e outras não são. Se você olhar entre diferentes culturas, analisar descobertas antropológicas sobre diferentes sociedades, vai perceber que existe uma espécie de consenso de que certas coisas são erradas e outras são certas. Haja com os outros como gostaria que agissem com você. Esse é um princípio muito difundido e chega quase a ser senso comum em certo sentido. Você certamente não precisa de um livro sagrado para te dizer isso. Agora, como evolucionista, eu acho que isso vem em parte do nosso passado evolutivo. Eu acho que houve um tempo na nossa história em que vivíamos em pequenos grupos de parentesco e vivíamos em pequenos grupos onde boas ações podiam ser esperadas em reciprocidade. E sob essas condições, desenvolvemos uma espécie de desejo de ser bons, que era paralelo ao desejo sexual, que tem vantagens darwinianas óbvias. Nosso passado evolutivo nos deu um desejo por sexo e da mesma forma nos deu um desejo de ser bons, um desejo de ser amigáveis, um desejo de cooperar, um desejo de ser solidários com o sofrimento. Então, acho que isso vem em parte daí, mas também vem de algo menos fácil de definir, mas que está claramente presente, porque eu chamo de zeitgeist moral em mudança. É algo que muda de década para década. Vivendo em 2007, há amplo consenso sobre o que é certo e errado. Racismo é errado. Discriminação sexual é errado. A crueldade é errada, algo que caracteriza nós que vivemos no início do século XXI, o que não necessariamente teria caracterizado nossos ancestrais 200 anos atrás. O consenso mudou, e acho isso um fato muito interessante e fascinante, que sugere que realmente existe algo no ar sobre o que é considerado moral.
Isso não tem relação com religião, pois não vem das Escrituras. As Escrituras não mudam ao longo das décadas da mesma forma que nossas atitudes em relação à escravidão, nossas atitudes em relação às mulheres, etc. Mudam. Parece realmente haver um efeito poderoso de mudança do Zeitgeist, que não diz nada por si só, mas indica que há algo no ar, alguma outra força, algo que podemos entender com sofisticação sociológica e psicológica suficiente, seja lá o que for, não é religião. Por que discordamos? Trent é inteligente e uma boa pessoa. Eu sou meio inteligente e sou uma boa pessoa, e temos essa diferença radical de opinião aqui. Por que isso? Algo parece estar errado, não parece? Você já conversou com crentes, e você, o que está errado? Porque você não entende o que digo. Achamos que o outro é maluco. Acho que isso depende de como você escolhe ver a natureza humana. Se você vê a natureza humana como algo de cima para baixo, que somos escravos subservientes sob alguma autoridade de líder, um macho alfa, então você vai enxergar o mundo de uma forma totalmente diferente do que se você mudar a perspectiva e enxergar isso de baixo para cima. Somos organismos biológicos em um universo natural onde todos somos livres para pensar por nós mesmos. Você pode escolher se vê a si mesmo como um escravo ou uma ovelha, precisando de um mestre, ou se enxerga como nós fazemos com a Revolução Americana. O primeiro país na história a colocar uma autoridade soberana acima de nós. A igreja e o monarca, e inverter isso completamente para que nós, o povo, de baixo para cima, então perguntar se não há Deus, qual é o propósito da vida, é como perguntar se não há mestre, de quem serei escravo, quem vai me dar ordens. Como saberei viver? Digo, viver de forma submissa. A adoração é degradante para nós como humanos. Você pode escolher mudar sua perspectiva, se levantar, enxergar o mundo como ele é, usando razão e bondade em vez de superstição, fé e medo. E o mundo, eu acho, que será um lugar muito melhor sem essa divisão e essa ilusão. Você está no campo e vê uma formiga subindo em uma folha de grama. Ela sobe e sobe. Se ela cai, ela volta para a folha e sobe de novo. Sobe de novo. Ela cai e ela sobe, sobe e sobe até chegar bem no topo da folha de grama. Você pode se perguntar, por que a formiga está fazendo isso? Que benefício a formiga ganha com isso? Ela está procurando comida num parceiro, está perdida ou tentando voltar para casa? Respostas erradas. Na verdade, a formiga não obtém benefício algum. Bem, então isso é apenas um acaso? Sim, é apenas um acaso. É um verme cerebral, um verme lanceta, Dicrocelium dendriticum, um pequeno verme parasita cerebral que precisa chegar ao estômago de uma vaca ou de uma ovelha para continuar seu ciclo reprodutivo. O que ele faz? Ele controla uma formiga, entra em seu cérebro e a guia até o topo de uma folha de grama, onde é mais provável que seja comida por uma vaca ou ovelha. Manipulação do hospedeiro por parasitas, outro exemplo fascinante e semelhante. Toxoplasma gondii é um parasita que infecta camundongos. E para continuar seu ciclo de vida, para se reproduzir, ele precisa chegar até a barriga de um gato. O que você faria se fosse um camundongo querendo entrar em um gato? Você transformaria o camundongo no super mouse? Deixe o camundongo ousado, destemido, para que ele corra em campo aberto. É isso que os camundongos fazem quando estão infestados com Toxoplasma gondii. Assim, têm mais chances de serem devorados por um gato. O que temos nesses casos é um sequestrador, o parasita que infecta o cérebro e induz um comportamento suicida, em nome de algo além do sucesso genético. Nossa, isso é assustador. Já passamos por algo assim? A palavra árabe Islã significa submissão. Significa entregar o interesse próprio à vontade de Alá. Mas o Islã não está sozinho. No cristianismo, o tema se repete.
Nenhuma outra espécie, só nós somos aqueles que podem viver por uma ideia, que podem morrer por uma ideia. Ideias, não vermes, dominam nossos cérebros. Essas são ideias que podem se copiar, que podem nos fazer copiá-las. Não só as ensaiando em nossos próprios cérebros repetidamente, mas também espalhando-as para nossos amigos, vizinhos e familiares e povoando o mundo com muitas cópias dessas ideias. E isso retoma o ponto mencionado antes. Ideias não têm direitos humanos. Muitos acham que criticar a religião é criticar pessoas que são religiosas, o que não é verdade, pois acreditamos que também são vítimas. Com certeza. Quero dizer, a palavra islamofobia é totalmente sobre isso. Muitos pensam que criticar o Islã é o mesmo que criticar muçulmanos. Na verdade, eles são as maiores vítimas do Islã. Acho que se pode dizer muito sobre uma pessoa, uma instituição ou uma sociedade, dependendo se acredita que nós, como espécie, ou nós mesmos como indivíduos, estamos aqui por causa das leis da biologia, em particular as leis da evolução por mutação aleatória e seleção natural, ou se estamos aqui por causa de um plano divino. Muita coisa depende de você aderir ou não a uma dessas Weltanschauung ou visões de mundo. E o subtítulo do meu livro sobre esse assunto, que se chama Deus Não é Grande, é Como a Religião Envenena Tudo. E às vezes me questionam sobre isso. As pessoas acham que eu devo ter dito isso, ou colocado dessa forma só para criar um subtítulo chamativo, como uma espécie de tática de vendas ou algo assim. Eles dizem, o que você quer dizer? Realmente tudo, comida italiana? Sexo, tântrico, xadrez, o que você quiser. E eu digo sim, quero dizer tudo porque eu acho que o culto à fé e o instinto de adorar e de nos prostrarmos, de praticar religião ou de tê-la praticada sobre nós, em outras palavras, é venenoso para tudo porque ataca nossa integridade mais profunda, íntima e essencial. Diz para nós, na prática, que não temos livre-arbítrio, que não temos o direito de decidir por nós mesmos o que é certo. Não conseguimos definir uma ação correta. As pessoas me perguntam, sem notar o quão ofensivo é, como você teria moral sem Deus? Como saberia? Eu faço uma pausa só para dizer, e acho que no campus de uma universidade que leva o nome de Roger Williams, isso será facilmente compreendido. Por que acho isso insultante? Acho que este é um dos motivos. Se eu estou ouvindo isso de um dos praticantes de religião organizada, não vou conceder a eles a suposição que fazem tão facilmente em seu próprio favor, de que já sabem, por serem cristãos, muçulmanos ou judeus, mais sobre moralidade do que eu. Quero dizer, não deveria ser que aqueles que praticam religião organizada deveriam começar fazendo algumas desculpas por si mesmos nesse aspecto? Como eles ousam dizer que estou invadindo o território deles quando estamos falando sobre ética e moralidade? Não sou eu quem determina coisas como a mutilação dos genitais de crianças, por exemplo, que em todos os casos é um mandamento religioso. Não sou eu quem pede suicídio. E assassinato unidos em uma só ação em nome de Deus? A comunidade de assassinato-suicídio é quase exclusivamente, não absolutamente 100%, mas muito próxima disso, composta por pessoas tementes a Deus e baseadas na fé. Como ousam presumir que não podemos falar sobre essas coisas sem uma licença de algum tipo de igreja? Eu, recentemente nos Estados Unidos, simplesmente afirmei que ensinar criacionismo é abuso infantil. E eu acho que é mesmo. Ou seja, se você retém conhecimento ou faz qualquer coisa com crianças que as coloque em desvantagem competitiva quando adultas, isso é abuso infantil. São formas leves de abuso infantil, mas é como negar remédio, negar conhecimento. Isso fará com que as crianças se tornem menos competitivas, pois a evolução é a base da biologia moderna. Ensinar mentiras, mesmo bem intencionadas, é abuso infantil. Não acho que as pessoas façam isso por maldade, mas acabam prejudicando seus filhos, principalmente ao dizer que vão para o inferno. Isso é abuso infantil e inapropriado.
Os professores não deveriam agir assim, e se o fizerem, deveriam ser afastados, pois a educação não visa validar a ignorância, mas superá-la, como já afirmei. Use o bom senso. Imagine-se como um ser divino com uma colônia de formigas criada em casa. Ficaria ofendido se as formigas não te homenageassem 5 vezes ao dia? E se elas não fizessem isso, se não te notassem ou reconhecessem, você as destruiria? Não parece mesquinho? Então por que deveríamos acreditar em um Deus odioso, sem misericórdia, mesquinho, sadomasoquista, homofóbico e sexista? É simplesmente irracional. Não faz sentido. Não há nada. E a questão é, e eu não quero destacar o Islã aqui, e sei que estou ofendendo algumas pessoas, mas o mesmo vale para o Deus de Moisés. Se você acredita que as escrituras são literais, a moral desse livro é repreensível. Fé é basicamente acreditar em algo para o qual você não tem argumentos racionais nem boas evidências. William Clifford, que escreveu um ensaio muito bom sobre fé, usou como analogia um dono de navio que estava prestes a enviar ao mar um navio cheio de imigrantes. O dono do navio, que Clifford imagina, não sabe se seu navio é seguro para a longa viagem com os imigrantes para a nova terra. Mas ele pensa sobre isso e diz, bem, veja, afinal de contas existe uma providência divina. E como uma providência divina poderia permitir que essas pessoas boas, que vão estabelecer seus futuros homens, mulheres e até crianças, que pelo menos as crianças são inocentes de qualquer pecado, como ele poderia permitir que elas se afogassem a caminho do novo mundo? Então terei fé em Deus e não vou me preocupar em inspecionar o navio, para ver se ele está em condições de navegar, porque tenho fé de que ele chegará à Austrália. Bem, claro, como eu disse, sabemos que alguns navios não chegaram e nós culparíamos esse proprietário do navio e diríamos, você não pode simplesmente ter fé desse jeito. Você precisa verificar as evidências. Você precisa analisar isso. A fé do dono do navio teria colocado vidas em risco e, hoje, a fé também põe vidas em perigo. Na verdade, a recusa da Igreja Católica Romana em tolerar o uso de preservativos, mesmo em regiões da África subsaariana, onde o risco de contrair vírus da imunodeficiência humana, síndrome da imunodeficiência adquirida, é extremamente alto, sem dúvida não apenas colocou vidas em risco, mas custou talvez milhões de vidas humanas inocentes. Pagamos um preço alto pela fé religiosa de alguns líderes religiosos. A religião não nos é fornecida por revelação. Ela não vem dos céus, não vem do além. Ela não vem do divino, é feita pelo homem, e isso fica evidente. Fica muito claro que a religião é criada, inventada, imposta por uma espécie que está a meio cromossomo de distância do chimpanzé. Fica claro, não fica? Eu diria que você não pode ter moralidade sem ciência, e explico o motivo. Sem conhecer as consequências de suas ações, não há moralidade. Você não pode determinar as consequências das suas ações sem a ciência. Todos nós fazemos isso. Em algum nível básico, é isso que fazemos. Decidimos as consequências com base nas evidências que vivemos ao longo da vida. Ao matarmos alguém, entendemos o significado empiricamente. Então, eu diria que a base de qualquer moralidade precisa ser científica, no sentido de que a ciência... Pensamento e processamento racional com base em evidências empíricas. Defino ciência assim, precisamos tomar decisões. Muitos pensam que moralidade depende da religião. No entanto, eu diria que, na verdade, nossa moralidade não se baseia em religião de forma alguma. Eu já perguntei isso e só em um caso, em uma certa plateia, as pessoas discordaram. Então, se você parar de acreditar em Deus, você sairia por aí e mataria seu vizinho? A maioria das pessoas diz que não. Bem, obviamente há outro motivo pelo qual elas não matariam o vizinho. Isso não tem nada a ver com a crença religiosa delas. Como Steven Pinker diria, suponha que Deus decidisse que matar fosse aceitável. Como Deus decidiria isso, certo? Certo! Bem,
Se por algum tipo de raciocínio, bem, se é só eliminar o intermediário, vá direto ao raciocínio. Você não precisa de Deus para nada disso. No Antigo Testamento, vemos o comportamento mais imoral possível. Genocídio, limpeza étnica, escravidão sexual, assassinato de crianças, sequestro, tudo isso não apenas permitido por Deus, mas ordenado por Deus. Se você duvida disso, dê outra olhada em livros como Êxodo, Levítico, Deuteronômio, 2 Samuel Números e 1 e 2 Reis. Nesses livros, o comportamento mais antiético é celebrado. Se esses eventos ocorressem em nosso tempo, metade dos profetas e reis de Israel seriam algemados e levados para a Haia por crimes contra a humanidade, incluindo Moisés por massacrar os midianitas, incluindo Josué por massacrar os amalequitas, incluindo Elias por massacrar os profetas de Baal. Esses homens, pelos nossos padrões de hoje, eram completos psicopatas, assim como Abraão, como Christopher Hitchens disse recentemente, por fazer uma caminhada tão longa e sombria com seu filho, Isaac. Você pode perguntar, e os 10 mandamentos? E sobre o não matarás? O problema é que os 10 mandamentos acabam dando mais justificativas ruins para matar. Quero dizer, o que você deveria fazer quando seu melhor amigo quebra o sábado, ergue uma imagem de escultura ou toma o nome do Senhor em vão? Você deveria matá-lo. E se você não estiver disposto a matá-lo, seus vizinhos deveriam matar você. Esse é o melhor livro sobre moralidade? Esse livro é realmente bom? Muitos cristãos e judeus hoje ignoram a moralidade do Antigo Testamento e justificam sua barbárie dizendo que era adequada ao mundo antigo. A ideia é que os cananeus eram tão mal comportados que apenas criar uma lista de razões para matar o vizinho já era um avanço frente à barbárie da época. Não era. Já estava dentro da bússola moral dos seres humanos daquela época reconhecer que matar alguém por adultério era algo maligno. O Buda conseguiu isso. Mahavira, o patriarca jainista, conseguiu isso. Vários filósofos gregos conseguiram isso. Então, judeus e cristãos estão simplesmente se enganando quando falam sobre os impedimentos à moralidade que prevaleciam no século V a.C. Outro ponto a notar é racionalizar a barbárie presente no Antigo Testamento. Isso a torna irrelevante, mas não faz esses livros mais sábios. É um elogio muito fraco, de fato, se o melhor que se pode dizer de grande parte das Escrituras é que agora ela pode ser ignorada com segurança. A Bíblia diz que Deus é bom, mas se você tirar os óculos da fé e simplesmente ler a Bíblia, verá que isso não é verdade. Este livro é moralmente depravado. Leia, de verdade, leia mesmo. Se você se considera uma boa pessoa, este livro deveria te envergonhar e causar repulsa. O Deus macho alfa do livro reflete os medos, ignorância, territorialismo e arrogância dos israelitas patriarcais que queriam preservar sua propriedade, esposas e escravos. O Deus que inventaram age como um marido abusivo, controlando os israelitas com ameaças e violência, segundo a Bíblia. Agora, e apesar do que os cristãos dizem sobre o assunto, o Novo Testamento não é tão bom a ponto de tornar a Bíblia uma base confiável para a moralidade. Na verdade, grande parte do livro é um constrangimento para qualquer um que diga que ele é um livro moral. Muito menos um livro perfeitamente moral. E em nenhum lugar isso fica mais claro do que na questão da escravidão. A verdade é que toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, apoia a escravidão. Se reconhecemos alguma coisa, se convergimos em algum ponto em termos éticos agora, é que a escravidão é algo maligno. Em nenhum lugar da Bíblia, esse mal é reconhecido, muito menos repudiado. Os escravocratas do Sul venciam um debate teológico. Eles sabiam e nunca deixaram de comentar. No Antigo Testamento, Deus nos adverte para não batermos tão forte em nossos escravos a ponto de ferir olhos, dentes ou matá-los na hora. Se eles morrerem depois de 1 ou 2 dias, não tem problema. Acho que nem precisaria dizer que esse tipo de visão moral não foi o que acabou com a escravidão nos Estados Unidos.
Acho que foi Voltaire quem disse que pessoas que acreditam em absurdos cometem atrocidades. Acho que certamente vemos isso em nosso mundo atual. Mas também acho que, nesta noite, estamos vendo que pessoas que acreditam em absurdos comprometem-se com a contorção intelectual, porque eles criam essa ideia absurda de que existe algo lá fora, algo incognoscível, ao qual temos que passar a vida toda nos curvando. E então temos que racionalizar o que realmente vemos acontecendo ao nosso redor. Vemos pessoas sendo massacradas. E eu acho extraordinário que Deus tenha permitido que as pessoas façam esse tipo de atividade. Se vemos, chegamos ao ponto em que nós achamos que existe um senso de bem e um senso de mal no mundo. Então isso deve estar ligado à sobrevivência da nossa espécie. Devemos encontrar a origem do nosso comportamento e, portanto, do nosso julgamento sobre o que é certo e errado no fato de termos encontrado uma forma de sobreviver. Também vale observar que as sociedades mais ateias do planeta, como Suécia, Dinamarca e Holanda, são em muitos aspectos as mais morais. Eles têm taxas de crimes violentos muito mais baixas do que as nossas nos Estados Unidos. E são mais generosos, tanto dentro da própria população e nos países em desenvolvimento, por pessoa. A Suécia, apesar de se opor à guerra no Iraque, recebeu mais refugiados iraquianos que qualquer outro país, inclusive os Estados Unidos. Se você busca um modelo estatal de caridade cristã, atualmente as sociedades mais ateias atendem melhor a isso que as mais cristãs. A ideia de que só nossa espécie tem impulsos morais é falsa. Nossa cooperação pode ser explicada pela evolução. Chimpanzés, que compartilham 99% do nosso DNA, também sentem emoções uns dos outros e se reconciliam após disputas, como nós. Chimpanzés já arriscaram a vida para salvar outros de afogamento, mostrando como se confortam mutuamente. Eles reagem negativamente a situações que percebem como injustas, como a distribuição desigual de comida. Dado o quão gregários todos os primatas são, não é surpresa que a evolução tenha selecionado uma variedade de preocupações éticas e instintos sociais. Acho que as pessoas religiosas têm razão ao crer que nossa moralidade não vem só da cultura. Ela está profundamente enraizada em nós. E ela é amplificada principalmente por nossa habilidade de falar e escrever. Quero dizer, a linguagem nos dá a capacidade de expandir nossos horizontes morais além da nossa própria família e parentes, e até mesmo além da nossa espécie. Mas também deve ser ressaltado que a linguagem também potencializa nosso ódio e nossa estupidez de maneira notável. Somos a única espécie, até onde sei, capaz de abandonar pesquisas médicas, demonizar homossexuais ou atacar prédios com aviões pelo que falamos sobre Deus. O ponto central da moralidade é que decidimos o que é bom em nossos livros sagrados. Chegamos à Bíblia e vemos em Levítico que, se uma mulher não for virgem na noite de núpcias, deve ser apedrejada até a morte na porta da casa do pai. Optamos por rejeitar essa antiga sabedoria. Optamos por destacar a regra de ouro. Portanto, a base da nossa moralidade está em nossos cérebros, não em livros.